Bom dia, é um prazer, estamos nesse esquenta falando da importância desse debate, né? O debate Rádio Brasil Sul, a rádio mais potente do norte do Paraná. Doutor Marcos José, cedemos o nosso horário do programa Bom Dia Doutor para esse momento importante, momento de exercício da democracia, onde nós teremos os candidatos ao governo do estado do Paraná, né? Importantíssimo, por quê? É a oportunidade, o rádio chega na sua casa, o rádio chega no motorista do Uber, no policial militar, na pessoa que está colhendo a sua horta, é o parceiro, é o companheiro da rádio. A audiência maior do norte do Paraná, do programa de sábado de manhã, Rádio Brasil Sul 1290. Quem ouve o nosso programa? Todo mundo, principalmente classe B, C e D. É o povo que é o parceiro da rádio, é o povo que acompanha a rádio de uma forma muito presente, né? Como será o debate? São 4 blocos. Nesse primeiro bloco foi feito um sorteio na frente de todos os candidatos, avisar que foi feito todo o regulamento com os assessores de Vossas Senhorias e vocês terão 3 minutos para a apresentação. Depois nós temos uma urna com perguntas e serão feitos o sorteio e vocês terão também 3 minutos para responder essas perguntas organizadas pela comissão. No terceiro bloco, pergunta de candidato para candidato, 1 minuto de pergunta, 2 minutos de resposta, 2 minutos de réplica e 2 minutos de tréplica. E no quarto bloco, os seus comentários finais de vocês ficam à vontade. A sequência será Jone, Solange, Ricardo Gumide, Roberto Requião, Vivi Mota e Adriano Teixeira, certo? Então vamos começar no primeiro bloco. Apresentação, Jone, professor Jone. Bom dia a todos os ouvintes, os irmãos de Londrina, de toda a região norte do Paraná. Gosto muito dessa cidade, já morei aqui, meu irmão mora aqui, minha sobrinha, minha cunhada. Tenho muitos parentes aqui, da minha esposa. E o norte do Paraná é um lugar onde é a minha casa. Agradecer as pessoas que vieram junto comigo, a vereadora G de Santa Mariana, nosso candidato a deputado estadual, Roberto de Santa, o Agenor Buch, aqui de Londrina, que sempre nos recebe muito bem, né? Nos apresenta vários irmãos aqui da cidade de Londrina e de toda a região do Paraná. Eu sou Jone Correia, eu tenho 45 anos, sou casado com a Fernanda, tenho um maravilhoso filho, chama João Guilherme, de 8 anos. Sou formado em Direito, sou formado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, tenho pós-graduação na área de Direito Internacional, tenho pós-graduação na área de Comportamento Organizacional e Recursos Humanos, tenho um MBA em Marketing e fiz diversos cursos, né, em diversos segmentos, diversas áreas. Sempre trabalhei com consultoria de empresa, de micro e pequena empresa, já fui consultor do Sebrae, dei aula em várias universidades em Curitiba, de pós-graduação, de graduação, de cursos profissionalizantes, voltado principalmente para a área do primeiro emprego, para a recolocação de pessoas acima de 50 anos no mercado de trabalho. É uma área que eu tenho bastante conhecimento, tenho ajudado bastante, não só o povo do Paraná, mas a nível de Brasil, por onde eu tenho passado, né? Tem dado certo, tem dado retorno para essas famílias. E a gente fica muito contente quando vê um pai de família, 4, 5 anos desempregado, que passou pela nossa orientação e é reinserido no mercado de trabalho, trazendo, né, o pão nosso de cada dia para os seus familiares. Represento a direita conservadora no estado do Paraná, a família paranaense acima de tudo. Deus, sou cristão, defendo tudo o que é correto pelas leis de Deus. Esse é o nosso posicionamento firme, claro, né, direto, e que a população paranaense vai ter um prazer enorme de me ter à frente do governo do estado, porque estarei servindo a população paranaense de bem, né? Porque aquela que não for de bem, aí a lei, né, tem todos os seus critérios para enquadrar
essas pessoas, os malfeitores que, infelizmente, circulam no nosso estado. Perfeito. Solange, ela tem 3 minutos. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio respeitável. Eu só vou interromper a senhora. Quando te faltar 5 segundos, eu vou levantar minha mão e mostrar 5 segundos, certo? Pode reiniciar. Ok. E deixa eu perguntar um pouquinho, a hora que faltar 30 segundos, tem como avisar também, porque fica um controle melhor nosso, né? Solange, pode iniciar. Perdão, Solange. Okay. Bom dia a todos os ouvintes, ao nosso mediador aqui. Meu nome é Solange Ferreira Bueno, PMN 33. Quando eu cheguei no ápice da minha indignação, coloquei meu nome à disposição para concorrer ao governo do estado do Paraná. Já ouvi de tudo nessa minha caminhada, porém sigo no meu propósito, firme, forte e determinada. Tem os que acreditam na força da mulher, tem os que não acreditam, porém eu acredito em mim. Estou estarrecida com a quantidade de pessoas que estão sofrendo em todos os aspectos do nosso estado. Tenho consciência da minha responsabilidade e já tenho consciência também de como está o Paraná nesta administração. Ontem, no encontro no norte do Paraná, percebi o quanto o povo de bem confia em mim. Por isso, não posso me dar ao luxo de errar. Por isso, não posso tutibiar em todas as decisões que terei que tomar. Quem caminha ao meu lado sabe que estou nesta trajetória por um propósito maior. Para isso, quero deixar muito claro que o PMN Paraná apoia o excelentíssimo presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Sendo assim, meu partido é de direita, é conservador, porque eu sou conservadora e é por isso que estou concorrendo um cargo no Executivo. Então, pessoal, estou aqui me apresentando porque às vezes as pessoas falam o PMN é de esquerda, é de centro-esquerda, e não. O meu partido é de direita, é conservador. O fato de ser conservador, eu quero deixar muito claro que eu respeito as pessoas, independente se elas são de esquerda, de direita, de centro. Isso permeia a minha vida. Sou respeitada no âmbito das escolas, do ensino, porque eu sou professora. E também sou Deus, Pátria e Família. E principalmente liberdade. Liberdade, liberdade, abram asas sobre nós. Então, por isso que eu estou nesta caminhada, nesta trajetória. Muito obrigada. Ricardo Gomide, eu tenho 3 minutos. Muito obrigado. Uma alegria grande estar aqui neste debate na Rádio Brasil Sul, falando com você, Marcos José, com todos aqui da técnica. Meu agradecimento e também a todos que nos escutam. Quero fazer uma saudação especial a todo o povo de Londrina e região. Eu que sou aqui, pé vermelho, nascido no Norte Pioneiro, na cidade de Baiti, me sinto em casa aqui na cidade de Londrina. Quero saudar também a presença que me acompanha, a minha candidata vice-governadora, a doutora Elisa, uma negra de luta, uma mulher valorosa, que muito vai me ajudar a governar o Estado, e também a nossa candidata ao Senado da República, a professora Desirê, uma professora de Direito Constitucional da nossa querida Universidade Federal do Paraná, um quadro da universidade que eu tenho certeza vai contribuir muito para o debate político e renovar, porque precisa ser renovada a nossa vaga no Senado da República. Meu candidato a presidente Ciro Gomes, que tem brilhado nas entrevistas e nas sabatinas, recebe também aqui a minha saudação. Muito provavelmente no dia 8 próximo, traremos aqui para Londrina o Ciro Gomes para poder defender suas propostas aqui na nossa capital do norte do Paraná. Não posso iniciar sem fazer uma saudação muito especial ao Barbosa Neto, da casa, candidato a deputado estadual do meu partido. Ontem fizemos uma reunião regional muito boa, muito grande, com muito conteúdo para debater os candidatos a deputado estadual e federal do nosso partido, e o Barbosa é o nosso comandante, o ex-prefeito de Paranaguabaca, junto comigo nessa reunião.
Também quero fazer uma saudação especial ao prefeito Marcelo Bellinati, que me recebeu ontem, junto com seu vice-prefeito, com amigos queridos de longa data, como João Luiz Esteves, secretário de governo, o Zé Otávio, o secretário de Cultura e outros tantos que pudemos conversar na noite de ontem. Uma saudação especial a todos os candidatos, em particular ao ex-governador Requião, do qual fui secretário por 2 gestões, secretário de Esporte do governo do Paraná. Quero lamentar a ausência do governador. O momento do debate é o momento onde você prestigia o eleitor, onde o confronto de ideias aparece desnudado do teleprompter e das agências de marketing, e eu considero um desrespeito ao eleitor a falta, a ausência do candidato no debate. Quero, durante essa nossa conversa aqui, explicar meus projetos de governo, explicar o porquê somos candidatos, explicar o posicionamento do PT, o posicionamento do PDT e também do nosso Projeto Paraná, que foi um projeto discutido e elaborado ao longo de 2 anos e apresentamos agora à nossa população. Muito obrigado. Roberto Requião, 3 minutos. Companheiro, por que eu estou aqui nesse debate onde a ausência mais notável é do Rato? O Ratinho, nosso governador. Ele não está aqui porque ele não tem rigorosamente nada para dizer. E eu coloquei a minha candidatura pela ausência de governo. Eu não sou candidato contra o Ratinho. Eu sou candidato para preencher o vazio do governo do Paraná. Nós estamos em Londrina. Eu quero fazer com vocês aqui um exame rápido do que eu fiz como governador em Londrina e do que o Rato fez. E é exatamente por isso que ele não aparece num debate. Lembrando aqui, construí o Centro de Queimados da UEL de Londrina, o segundo do sul do Brasil, só havia um no Rio Grande do Sul. Fizemos uma obra de ampliação monumental no pronto-socorro do HU. Implantamos a unidade de medula óssea no HU. O número de leitos dos hospitais da cidade foi dobrado. Chegamos a 301 leitos. Fizemos uma reconstrução, uma reforma. Construímos um hospital novo na Zona Norte e outro na Zona Sul. Investimentos na infraestrutura de segurança e nos bombeiros. Reestruturamos o IAPAR. Programa de irrigação noturna para toda a região. Programas sociais, como Luz Fraterna, tarifa social da água, leite das crianças. Geração de empregos com redução ou isenção de impostos. 66% das empresas da cidade foram beneficiadas. Recursos do microcrédito para a população. Sistema de esgoto da Bacia do Esperança, da Sanepar. Duplicação da Avenida Carlos Strass, beneficiando 200 mil pessoas que usavam o trecho. Recuperação de asfalto nos trechos Londrina, Varta e 3 Marcos Maravilha. Obras de cobertura de rede de esgoto, ampliação em 30% da coleta de esgoto da cidade. Ampliação da subestação de energia Igapó para atendimento de 40 bairros. Construção da penitenciária. Uma penitenciária que esse pessoal que rouba dinheiro público devia estar preso hoje, mas não está, né? Construção, reforma e ampliação de 51 escolas, inclusive uma escola-oficina fantástica. Patrulha escolar nas 74 escolas da cidade. 30 segundos. Construção do Jardim Botânico. E 900 casas no conjunto José Giordano. Eu pergunto para vocês, o Rato fez alguma coisa em Londrina? E é desta forma que ele se encontra não vindo ao debate, e é por isso que eu sou candidato ao governador do estado, para consertar o que está errado. Vivi Mota. Bom, primeiro agradecer o convite, o espaço, né? Desejar um bom dia a toda a classe trabalhadora paranaense que está nos escutando e se apropriando do debate político, né? Em torno desse processo eleitoral para o estado do Paraná.
Eu sou a Vivi Mota, eu sou professora de Sociologia, eu sou educadora popular, sou mãe, sou feminista, sou comunista e estou aqui para apresentar um programa que não se resume às eleições do Estado do Paraná, mas um programa que é de disputa e reorganização da classe trabalhadora nas periferias, nos seus locais de trabalho, nos seus lugares de estudo e de moradia. Né? O nosso programa para o governo é um programa que tem um compromisso inegociável com aqueles que produzem a riqueza no Estado do Paraná, um programa inegociável com a autonomia histórica de pautar as reais necessidades da classe trabalhadora, também no debate eleitoral. Nós avaliamos que o debate eleitoral fica numa discussão muito superficial de que as necessidades que são colocadas nele são as necessidades de toda a sociedade brasileira. Mas esses debates, eles giram em torno das necessidades daqueles que cada dia lucram com a exploração do trabalho, com a opressão que acontece cotidianamente na vida da nossa classe. Então, o nosso programa é um programa de disputa cotidiana, de reorganização para a luta, porque nada que os trabalhadores têm hoje nos seus direitos sociais foram garantidos com presentes, foram garantidos com organização e enfrentamento, com resistência. Nesse sentido, as nossas principais pautas, né, giram em torno da redução da jornada de trabalho, 30 horas para a classe trabalhadora. Isso vai auxiliar na diminuição do desemprego, na maior produtividade, realização de programas de empregos emergenciais, com criação de frentes de trabalhos urbanas, né, associadas à construção no saneamento, na habitação, na reforma de escolas e hospitais, expansão da malha ferroviária estadual, abertura de concursos públicos, expansão dos serviços essenciais para a classe trabalhadora que hoje estão na mão da iniciativa privada, ajuste do piso salarial do serviço público estatal vinculado ao salário do DIEESE. Hoje a nossa classe vive um salário de miséria que não consegue satisfazer as necessidades que estão colocadas. O trabalhador e a trabalhadora paranaense estão dormindo mais cedo para não ter que fazer mais uma refeição. Então, nós estamos aqui para dizer que as pautas da classe trabalhadora não podem ser negociadas nesse balcão de negócio que é as eleições e o empresariado paranaense e o empresariado brasileiro. Então, nesse sentido... 5 segundos. Adriano Teixeira. Bom dia. Agradeço o espaço aqui, o convite feito pela Rádio Brasil Sul. Eu sou Adriano Teixeira, eu moro no noroeste do Paraná, né? Paranavaí, para ser mais exato. Eu nasci em Nova Olímpia, mas eu moro em Paranavaí já há uns 30 anos. Eu tenho 35 anos hoje. Sou formado em História, mas não exerço a licenciatura, né? Trabalho como funileiro, funilaria e pintura de carros, lá na cidade de Paranavaí. Eu comecei nessa profissão, eu ainda era adolescente, né? Eu tinha meus 16, 17 anos, comecei a trabalhar aí. E hoje é minha profissão até os dias de hoje, né? Inclusive, mandar um abraço para os companheiros funileiros e mecânicos que trabalham lá comigo da Funilaria Riscocar. Bom, nosso partido, ele tem uma escolha de candidato, de candidatura, né? Não é eu que escolho quem vai ser o candidato pelo partido, quem escolhe é o partido, né? O partido fez uma proposta em relação ao meu nome como candidato aqui pelo Partido da Causa Operária, eu estou aqui representando um programa, né? Esse programa ele não é um programa só para o Paraná, ele é um programa nacional, né? Então, o partido escolhe, os outros companheiros do Estado votam essa escolha e eu estou aqui para representar esse programa. Bom, nós temos um objetivo claro nessas eleições, que é denunciar o golpe de Estado de 2016, né? A farsa que foi as eleições de 2018, que foi a farsa da prisão do Lula, né? Que levou aí o Bolsonaro ao poder. Então, nós estamos, nesse momento, em 2022, nós estamos diante de um golpe de Estado, um regime golpista, né? Nós estamos aqui para denunciar isso daí e organizar a classe trabalhadora, organizar os operários para lutar contra isso daí, né? Queremos deixar bem claro que nada no país vai mudar, que nada vai conseguir ir adiante se a gente não derrubar esse regime golpista, né? Então, nós temos o primeiro golpe de Estado, que foi contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Esse golpe de Estado segue com a prisão do Lula em 2018. E o resultado disso aí, nós temos o Bolsonaro no poder, que é uma farsa, né? E em 2022, agora, a burguesia também tenta, mais uma vez,
continuar esse golpe de Estado, que é a terceira via, né? Que eles estão tentando reorganizar isso daí. Então, nós estamos aqui para denunciar isso daí e chamar a classe trabalhadora a lutar contra todo esse projeto da burguesia aí, contra a população. Quem anda hoje na periferia ou nos grandes centros aí, vê a situação da população. Né? A população está passando fome, situação de miséria e pobreza nas ruas é inacreditável. Tudo isso é resultado desse golpe de Estado organizado e orquestrado pela burguesia. Então nós denunciamos e convocamos a população a lutar junto com o Partido da Causa Operária contra isso. Obrigado. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês, né? É uma manifestação de respeito à população que está ouvindo a rádio. A presença de vocês, nós agradecemos. E como foi dito, é muito importante vocês estarem aqui e o povo está ouvindo, tenho certeza, com muita atenção. Fim do primeiro bloco, entraremos no intervalo. Rádio Brasil Sul, debate dos candidatos a governador do Paraná. Se você é homem, nascido em 1957 ou antes, e você mulher, nascida em 1962 ou antes, e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência, atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência 3027-5003. 3027-5003. Alcance Previdência, na Rua Minas Gerais 297, 10º andar, sala 102, edifício Palácio do Comércio. Rádio Brasil Sul, debate dos candidatos a governador do Paraná. Retornamos agora no segundo bloco do debate, agradecendo aos candidatos Jonis, Solange, Ricardo Gomide, Roberto Requião, Vivi Mota e Adriano Teixeira por estarem conosco e dando a oportunidade da população norte do Paraná estar conhecendo vocês. Primeira pessoa a responder, o primeiro candidato a responder será o Roberto Requião e a pergunta é: a educação no Paraná é uma política que atende cidadãos de todas as idades e necessidades de formação. É um estado em crescimento, com a necessidade de formação acadêmica, fundamental, educação de jovens e adultos, ensino médio, superior, técnico e profissionalizante. O investimento é o único caminho. Quais são as propostas de investimento na educação em todos os seus níveis para atender a população? Já fui governador 3 vezes. Se eu não tivesse feito nada nos meus governos, eu não poderia fazer proposta alguma para vocês. Eu peguei a educação do Paraná em crise, uma crise dura, e eu iniciei fazendo um acordo com os professores. Se vocês me derem o melhor ensino do Brasil, eu darei a vocês o melhor salário do país. Daí nós subimos a verba de educação de 25% constitucional para 30%. Pus mais dinheiro na educação. O Paraná é o único estado do Brasil que tem esta vantagem. Fizemos a formação continuada dos professores. Os professores fechados numa sala de aula não podem evoluir, eles não têm tempo para se educar melhor, para aprender coisas novas. Saíram 1 ano da sala de aula e foram para as universidades. Equipei as universidades fisicamente e contratei os melhores pedagogos e didatas do Brasil para a formação dos professores. No 2º ano, os professores ficam ainda 25% do tempo na universidade e o resto na escola. Fiz o projeto FERA, de Educação com Arte, que marcou uma geração de alunos do Paraná. O projeto Consciência, que era uma feira de ciências dos alunos e dos professores do Estado. Eu coloquei a internet em 2.200 ou 2.300 escolas do Paraná. O Rato vendeu a internet hoje e a Copel, em vez de usar o dinheiro para aplicar em alguma coisa, mandou o dinheiro para os sócios privados.
o que é um verdadeiro escândalo. Eu coloquei televisores nas salas de aula, imprimi o livro didático. Para você imaginar, um livro didático comprado da editora Abril, por exemplo, custava 50, 60 reais. O papel é isento de impostos no Brasil. Utilizei a inteligência dos nossos professores do ensino básico e das universidades e cada livro de 50, 60 reais, 30, 40, passará a custar R$1,50. E todos os alunos, no momento de dificuldade, receberam gratuitamente o livro. Eu quero hoje devolver a alegria para a educação no Paraná. Você me pergunta, mas e a questão do salário? O governo do Ratinho isentou mega empresas, secretamente, eles não dizem quais são, em 17 bilhões de reais. Para pagar toda a defasagem de correção monetária, custa 4 bilhões e meio. Resolva o problema salarial e devolva a alegria para a sala de aula. Obrigado, candidato. Agora, Solange Ferreira. Bueno. O servidor público passa por momentos difíceis, perdas salariais represadas, falta de contratações, o que gera sobrecarga de trabalho e atendimento deficitário à população, sucateamento de condições de trabalho e, por consequência, dos serviços oferecidos à população. Quais serão as ações que a senhora tomará em sua gestão para garantir que este quadro seja revertido? Realmente, eu tenho conversado com todas as classes, escola, professores, policiais. Eu tenho conversado com os médicos que são funcionários do governo, enfermeiros, e todos reclamam com um discurso só. Não são respeitados, não são ouvidos, não tem um pingo de respeito por essas pessoas que servem o nosso paranaense. Eu estou me propondo a ser candidata a governadora do estado do Paraná para que eu venha ouvir essa classe, para que eu venha reparar a questão salarial de professores, a questão salarial de policiais, do pessoal da saúde. É muita crueldade de um governo que age como se fosse dono do Paraná. Não é isso mesmo, candidato? Age como se fosse o dono do Paraná e como se os servidores públicos fossem empregados deles. A câmera está lá. E eu quero mudar esta realidade. Nunca estive governadora, nunca estive na política, eu nunca tive cargo nenhum, em lugar nenhum da política como assessora, nada. A minha indignação com o que eu escuto, do que eu tenho andado pelo Paraná, é tão grande que eu tive a coragem e a responsabilidade de me colocar candidata a esse cargo. Me sinto, sim, preparada para estar aqui, porque eu sempre fui aquela pessoa que chega no político, o Requião mesmo. Uma vez eu chamei o Requião e falei, quero conversar com você, Requião. E fui conversar com ele, eu fui questionar, eu quero entender o que acontece. Hoje eu estou aqui porque eu fui eleitora a vida toda e sempre estive reclamando, questionando, colocando na parede. Hoje eu me coloco à disposição para que o povo venha conversar comigo, porque eu quero fazer uma administração diferente de tudo que está aí. O próximo candidato, candidata Vivi Mota. Sua pergunta. O Paraná se prepara para o retorno das praças de pedágio. Reajustes são discutidos, leilões podem sair até o final de 2022 e no final de 2022 e no decorrer de 2023. Diante desta polêmica, quais são as suas propostas para as concessões que refletirão no bolso do paranaense? Bom, o pedágio tem sido um assunto bem debatido, né? Nesse processo eleitoral, né? Não tem um candidato ou uma candidata que não tenha uma proposta relacionada ao pedágio. A gente viu aí, né, nesse início de ano, nesse início de campanha eleitoral,
né, medidas eleitoreiras, né, dizendo que o pedágio no Paraná ficaria livre. Né? O pedágio no Paraná, que é o pedágio mais caro, um dos mais caros do país, passou por uma concessão de mais de 20 anos, né? E agora, novamente, nesse processo eleitoral, anuncia-se que o pedágio ficaria livre, mas já tem um contrato assinado da concessão dos pedágios com duração de 30 anos, né? Então, de 15 novas praças. Nesse sentido, para nós, o pedágio precisa ser responsabilidade do Estado. O Estado precisa arcar com as rodovias do Paraná, assumir a responsabilidade com isso, porque o povo trabalhador paranaense não pode continuar pagando os absurdos que paga pelo deslocamento no estado do Paraná. Então, a ANTT já anunciou que vai ter um aumento da tarifa com essa nova concessão em 30% a mais. Então, quer dizer que o pedágio vai aumentar. Não dá para continuar enganando a classe trabalhadora paranaense de que a situação do pedágio vai melhorar. Estamos garantindo aí, a partir da política do Requião, mais um contrato gigantesco de concessão em iniciativa privada, de um serviço que precisa ser público, que precisa ser estatal, que garanta a qualidade das vias, né, e de deslocação do povo trabalhador paranaense. Obrigado. Próximo candidato, Jônio Correia. Vamos lá. Vamos lá. Na atualidade, a preocupação com a vida e bem-estar animal é uma realidade cada vez mais latente. ONGs, associações de proteção animal, cidadãos são agentes envolvidos nesse aspecto que também é uma situação de saúde pública. Quais são suas propostas para atendimento às necessidades de políticas públicas voltadas a essa crescente demanda? Vamos lá. Antes, só fazer um parênteses na fala da nossa colega ali sobre o pedágio, que a partir do dia 1º, hora que eu assumi o governo do estado, independente do que tiver escrito, né, nós vamos rever e vamos, com certeza, trazer esse modelo do pedágio por uma paraestatal que administrará e pagará pela prestação de serviço realizado. Não será dessa forma, de maneira alguma, o paranaense pode ficar tranquilo. Tem coisa federal envolvida, sim, mas isso é responsabilidade do governador do estado. E eu estarei à frente e a população como um todo pode se acalmar que esse tipo de coisa, esse tipo de conversa que está tendo em relação ao pedágio não irá existir. Mas vamos lá, agora sobre os animais. Políticas públicas. Políticas públicas, vamos falar dos famosos PETs hoje que envolve bilhões, né, no nosso mercado nacional e internacional. Eu sempre tive cachorro, eu sempre gostei dos pequenos animais. A minha esposa, os irmãos dela criam cavalo no interior de São Paulo. E a gente sabe que a saúde pública é fundamental, porque tem pessoas que acolhem esses animais, gatos e cachorros, no fundo das suas casas, 30, 40, 50, 100 animais, e acabam trazendo problema para todos os seus vizinhos. Então, elas, achando, que estão fazendo uma grande obra de caridade, acabam prejudicando algumas pessoas, algumas crianças que estão ao redor. Então, é fundamental que o governo tenha políticas diretas, desde castração de animal, e também para manter lugares, para manter... E o que essas ONGs têm feito, no lugar dos gestores, cuidando principalmente desses animais de rua, dos animais domésticos, é uma coisa fabulosa. Aqui em Londrina mesmo tem 3, 4 ONGs dessas que têm um trabalho gigantesco. Eu atendo algumas entidades do terceiro setor que, se não fossem elas na cidade, não tem ninguém cuidando. Aqui no interior do Paraná, ainda tem cidade com a charretinha fazendo transporte. Às vezes com uma quantidade enorme de peso que esse animal não capacita. Então, essa parte da vigilância sanitária, junto com a marcação e o reconhecimento aonde está esse animal, será prioridade quando o assunto é o controle dos animais do nosso estado. Obrigado, candidato. Ricardo Gomide, sua pergunta.
Acesso à moradia é um assunto que sempre volta à pauta. Com o achatamento do poder aquisitivo, adquirir a casa própria nem sempre é um sonho possível de ser realizado. Quais suas propostas para que a população, em especial a mais carente, consiga sair do aluguel e ter sua moradia própria? Bom, questão da moradia. O governo atual entregou apenas 3.575 casas, tendo um instrumento fantástico para promover políticas de moradia, que é a Coapar, que tem um estamento burocrático adequado, que no passado construiu muita casa, que em parcerias com a Caixa Econômica e com o governo federal já pôde atender aos paranaenses, infelizmente hoje é subutilizado. Há exemplos mais diversos, em particular no estado de São Paulo, que poderiam ser aqui aplicados, e um governador com diálogo, que converse com a Caixa Econômica e com o governo federal, que reestimule a Coapar, que torne adequada para desenvolver e fazer o que tem que ser feito, rapidamente avança no sentido de zerar ou minorar a nossa fila. Também a regularização fundiária. Eu tive a oportunidade de levar o nosso candidato a presidente, Ciro Gomes, há coisa de 3 ou 4 dias atrás, numa comunidade carente da periferia de Curitiba, para ver em loco a realidade sofrida do povo e a necessidade urgente, premente, de a gente poder regularizar a situação de habitação da nossa população. Quero dizer também que nós vamos desenvolver um programa especial de habitação para os nossos policiais. Hoje, o nosso policial está ganhando mal, há 6 anos sem reposição, estou falando da Polícia Militar, posso falar da Civil também, mas está morando longe, muitas vezes próximo do traficante e tendo que secar sua farda na geladeira dentro de casa para não se expor secando-a no varal. Nós vamos valorizar as nossas polícias também com o programa de saúde mental, dotando eles de condição de um programa de saúde, porque a polícia valorizada vai estar apta a desenvolver a sua função constitucional. Com a polícia, na situação de hoje, sem apoio do governo do Estado, recebendo mal, morando longe, sem plano de saúde, quem sofre é a população trabalhadora, em particular o jovem negro da periferia da cidade. Então, nós vamos desenvolver esses programas habitacionais e, junto com eles, nós vamos fazer um programa que eu tenho chamado de Paraná Dignidade, está no meu programa de governo, para que a gente possa auxiliar a nossa população que é contraditório com a riqueza do Paraná, que 18% da nossa população viva na linha de pobreza. E nós temos hoje 250 mil irmãos paranaenses abaixo da linha de pobreza, passando fome. Essa população não pode esperar. Então, nós vamos desenvolver um programa aqui, complementar aos programas de auxílio do governo federal, concomitante com capacitação profissional e recolocação no mercado de trabalho. Obrigado. Finalmente, Adriano Teixeira, sua pergunta. As polícias militar e civil seguem necessitando da atenção no governo estadual. Qual sua proposta para a efetiva valorização da polícia, tanto militar quanto civil, para a melhoria na estrutura de equipamentos, contingente e condições de trabalho? Bom, esse tema já foi colocado no último debate, eu falei sobre esse tema, né? Nosso partido ele tem um programa concreto para as polícias, que é de solução, acabar com toda a polícia, não só civil como militar, enfim, todas, né? Nesse sentido, muita gente se pergunta, né? Mas como fazer isso? Como seria isso? Quem faria isso, né? Então, é assim, o nosso partido tem uma proposta de fazer um debate com a população, né? Esse fim da polícia ele seria organizado pela população. A população se organiza, a população debate e vai chegar à conclusão de que não tem necessidade, né? Então, no contraponto disso, a gente tem as milícias populares, né? Não são as milícias como são as milícias do Bolsonaro, são as milícias populares da sua rua, do bairro. São pessoas comuns que podem ali fazer a segurança da rua, fazer a segurança do bairro, né? A pessoa ali, ela é uma pessoa que ela é treinada, né? Que ela sabe exatamente com quem ela está lidando, com quem ela está falando, com as pessoas que ela conhece, o vizinho, ela conhece o fulano, ela conhece o cicrano, ela sabe que o estudante chega meia-noite, ela sabe que tal fulano mora em tal lugar que está vindo da escola, ela conhece o cidadão que é
tem problema com álcool, que está caído no chão ali, não vai atacar aquela pessoa. Então, essas milícias populares, elas são votadas pela população. A população vota no cidadão e esse cidadão ali, ele faz o cuidar do bairro, né? Outra questão importante também que a gente defende para a segurança, né? Não só particular, mas também uma segurança que a gente pode levar adiante contra até inclusive o governo, que é o caso do armamento da população, né? A gente coloca também que a população tem que estar armada. O pessoal armado também pode se defender, né? Da polícia, por exemplo, ela não entraria numa casa, na favela, como eles chegam aí atacando a população preta e pobre, se a população estivesse armada, né? Então tem toda essa questão. Para a questão das polícias, para nós, a questão é simples. Dissolução da PM e organização das milícias populares. Tudo isso através de um debate junto com a população e a população que vai fazer levar adiante essa situação, levar adiante como a gente vai organizar a segurança da população, do povo, do bairro, da rua e etc. Bom, terminado o segundo bloco, porque estaríamos no terceiro bloco. A seguir, por favor, Amon. Rádio Brasil Sul, debate dos candidatos a governador do Paraná. Programa Bom Dia Doutor. Oferecimento Cisclin Ambulatório Geral, Avenida Bandeirantes 403. Mais de 20 especialidades no ambulatório próprio, consultas e exames. Ambulatório Geral Popular. Atendemos a população em geral e todos os planos assistenciais e funerais. Agende sua consulta. 43 3329 4383. Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos. Não use o celular enquanto estiver carregando e retire o carregador da tomada quando ele não estiver mais em uso. Evite ligar mais de um aparelho na mesma tomada. Mantenha sempre em dia a fiação elétrica da sua casa. E se for fazer pequenos reparos, desligue o disjuntor e, na dúvida, chame um profissional. Siga estas orientações e evite acidentes. Copel, pura energia. Rádio Brasil Sul, debate dos candidatos a governador do Paraná. Às 10h46, Rádio Brasil Sul, estamos aqui no grande debate, né? Agradecendo aos candidatos, né, a sua presença e a oportunidade de estar próximo dos nossos ouvintes, que estão com certeza atentos a tudo que está sendo falado. Esse bloco funciona da seguinte modo: sortearemos o candidato escolherá quem fará a resposta, aí o candidato tem 1 minuto para a pergunta, quem vai responder 2 minutos, 2 minutos para a réplica e 2 minutos para a tréplica. Quem fará a primeira pergunta? Vivi Mota. Pode escolher para quem a senhora vai fazer. Solange. Pode fazer a sua pergunta. Solange, nós vivemos uma situação, né, em que o país é o país que mais mata a população LGBT no mundo. É o país que mais consome pornografia travesti e transexual, né, mostrando que o campo da moralidade não dá conta das reais necessidades da nossa população e da comunidade LGBT. Eu gostaria que você apresentasse aqui qual é o seu programa de política e de governo para a população LGBT do estado do Paraná. Viviane, quando a gente fala nessas minorias que são assassinadas, são perseguidas muitas vezes por ser diferente da maioria, eu percebo que o desrespeito está imperando no nosso país, no nosso estado. Precisamos urgentemente trazer para a educação o que é respeito. O respeito, ele pauta todas as ações.
ele pauta o homossexual, o homem que não é travesti, ele pauta todas as nossas ações. A minha ação efetiva será ensinar na escola, a partir da mais tenra idade, o respeito. Porque se não for ensinado desde pequeno, quando chegar o grande não vai saber, o adulto não vai saber respeitar, porque ele não aprendeu isso quando pequeno. É muito complicado ver quando também, além do homossexual, a mulher também é desrespeitada, apanhando de homens e aquela agressão toda. A gente não pode mais permitir esse tipo de coisa. Nós precisamos fazer uma política pública trazendo o respeito para toda a população. Não importa se é homossexual, não importa se é gay, lésbica, não importa a condição sexual da pessoa. O que a gente precisa ter muito claro é que o respeito impera em todas as instâncias. E eu vejo isso. Eu vejo isso também de todos os lados. Não é só do lado da direita para a esquerda, ou da esquerda para... De todos os lados. E a gente precisa respeitar todas as Obrigado, partes. candidata. Réplica? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, dizer para Solange que o Brasil conservador que ela defende, o Brasil de Bolsonaro, é um Brasil que parte para cima da população LGBT, né? É um Brasil que parte para cima da população LGBT no estado do Paraná. Um Brasil que apaga essa população do censo demográfico, que apaga as estatísticas de violência e que inviabiliza a existência da população LGBT trabalhadora. Então, nesse sentido, a nossa proposta é, para além da educação ao respeito, precisamos ter propostas concretas, para além da dimensão cultural, mas que tragam garantia de direitos e condições de vida dignas para a população LGBT. E isso perpassa um sistema de saúde que consiga assistir essa população de forma especializada, com respeito às suas particularidades, com respeito à identidade de gênero e à orientação sexual, o respeito à população trans e garantia de trabalho não precário, porque é essa população que está sendo mais explorada nos trabalhos mais precários existentes, né? E no desemprego. Então, políticas públicas de moradia que reivindiquem que a população LGBT seja priorizada para que essa população consiga sair de casa, consiga defender a sua vida, consiga conseguir trabalho e garantir moradia digna. É necessário também campanha de combate efetiva à violência. 30. Garantia do nome social, né? Garantia de que o respeito aconteça na efetividade das políticas públicas. Então, nesse sentido, né, não dá para dizer que a população LGBT está contemplada com a política geral que está colocada no governo Bolsonaro e nem no Paraná. Existem políticas públicas que precisam ser garantidas pela vida, pelo respeito dessa população. E isso perpassa desde a educação nas escolas até a garantia de moradia e emprego não precarizado. Obrigado. Próximo candidato fará a pergunta. Não tinha tréplica? Desculpe. Viviane, para eu fazer uma acusação a uma pessoa, eu preciso ter todas as questões jurídicas para eu acusar. Quando você acusa o presidente da forma que você acusa, eu gostaria de ver as provas. Sabe por quê? O presidente tem dentro da casa que ele mora uma pessoa que é gay, que cuida da beleza da esposa dele. Então, eu não sei aonde que ele é homofóbico. Eu não sei aonde que vocês encontram toda essa raiva do presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro é um homem que faz o café da manhã para a esposa dele e leva na cama no domingo de manhã, antes dele ser presidente. Não sei, eu acho que você nunca viu um vídeo desse, ele contando, ele falando, mostrando o quanto ele ama a mulher dele, quanto ele respeita a mulher dele. Então, caminhando pelo respeito, eu não entendo o porquê disso. Os meus melhores amigos
tem gays e lésbicas. E não tem problema nenhum. Aquilo que o nosso presidente Bolsonaro fala, que a condição da pessoa, dela escolher o que ela quer ser sexualmente, isso não tem nada a ver. A gente precisa amar o próximo. Está faltando, inclusive no pessoal da esquerda, amar o próximo como a ti mesmo. É isso que a gente precisa. Quando você ama o teu próximo, para você não importa se ele é negro, se ele é homossexual, se é lésbica, se é travesti, se é o que for. Você precisa amar o ser humano. 5 e segundos. Como eu amo o ser humano, para mim, o policial não tem diferença do gay, não tem diferença de ninguém. Ricardo Gomide. Tréplica, não tem? Era tréplica. Não volta. Ricardo Gomide. Perguntar... Posso escolher, né? O Requião. Sim. Perguntar para o Requião. Requião, o abandono dos governos para com Londrina, ele é constante. Eu que sou da região, nascido aqui em Ibaiti, o povo de Londrina que nos escuta sabe disso. Era necessário que o governo priorizasse de maneira absoluta a região norte, resgatasse a dívida histórica que o governo do Paraná tem com Londrina, e eu tenho esse olhar, assim farei, e gostaria de ouvir como você analisa esse abandono. É um dos motivos, Gomide, que me fazem ser candidato ao governo do Estado. Londrina foi totalmente abandonada, o norte inteiro, mas não foi só isso, o Paraná foi abandonado. Não há uma ação do governo a favor do povo, não há identidade do governo com as pessoas, não há solidariedade do governo com os trabalhadores, não há amor pelo povo do Paraná. É um governo de negócios, grandes negócios. Você veja, eles isentaram de impostos no valor de 17 bilhões de reais, B de bola, não é M de Maria, não, bilhões. Empresas, que são as multinacionais, as grandes empresas. A Klabin, por exemplo, eu vi na internet esses dias, através de uma socióloga, foi isentada de 13 bilhões de reais. 4 bilhões e meio pagariam a defasagem salarial, não é aumento, a correção monetária de todos os funcionários públicos. Não só de professores, de policiais, de médicos, de todos. Não, é um abandono total, são só grandes negócios. Venderam a Copel Telecom, que era uma empresa lucrativa, com a qual eu consegui botar a internet em 2.000 ou 2.300 escolas do Paraná, 25 mil salas de aula. Então, na verdade, não há governo. É um governo na linha do Guedes, que é o ministro do Bolsonaro. Liberalismo selvagem, tudo para os poderosos. As pessoas são tratadas como máquinas, como objetos, sem direito, sem dignidade, sem aposentadoria, sem saúde, sem educação para os filhos, sem participação no processo civilizatório. São objetos para a visão do liberalismo selvagem. Eu li no começo aqui, quando me apresentei, o que nós fizemos no nosso governo em Londrina. 5 segundos. Não fizeram nada depois disso. Então nós temos que baixar imposto, nós temos que baixar a tarifa de água e de energia elétrica e nós temos que industrializar Londrina e a região com diminuição de impostos para empresas que aqui se instalarem, garantindo empregos. Obrigado. Réplica? Eu tenho convicção e tenho certeza que todos que nos escutam, através aqui da Brasil Sul, sabem do abandono do governo do Estado para com Londrina. Isso é absolutamente inadmissível. Eu poderia citar aqui inúmeras questões, mas gostaria de falar do subsídio do transporte coletivo, que hoje ocorre apenas para a região metropolitana de Curitiba. É mais ou menos que um presente do governante, porque em determinados momentos, quando o prefeito de Curitiba se coloca em oposição ao governo do Estado, isso é retirado e trazido logo depois. Isso é fundamental que a gente estadualize. Se há subsídio para Curitiba e região metropolitana, e é importante que permaneça, tem que ter também para Londrina e região metropolitana, tem que ter também para Maringá e região metropolitana, e assim por diante. Vamos tornar isso política pública, discutir com a sociedade e apoiar a todas as populações, não apenas aquela que está na região metropolitana de Curitiba. Como é um crime, não está totalmente duplicado a estrada que liga Londrina a Curitiba para os moradores, é um crime também para com a produção
E como o Requião tem citado bastante um amigo nosso que dizia que a prática é o critério da verdade, eu gostaria de dizer que quando estive no Ministério do Esporte, a gente pôde trazer para cá, junto com o Barbosa Neto, 2 praças da juventude, da ordem de 1,7 milhão cada uma. Fizemos a reforma do Estádio do Café, que depois deveria ter continuado e não continuou, porque o Barbosa saiu da prefeitura. Colocamos 14 mil jovens daqui de Londrina no projeto Segundo Tempo, contraturno escolar, reforço alimentar. Auxiliamos a pagar estagiários de educação física nesse projeto, levamos jovens daqui para o Vivo Verão no litoral do Paraná, fizemos os jogos colegiais junto com o Requião, no governo do Requião, com a Secretaria de Educação unida com a Autarquia de Esporte, para que a gente desenvolvesse inúmeras políticas públicas aqui para Londrina, aqui para a nossa região, pé vermelho que sou. É assim que faremos a partir de 1º de janeiro no governo do Paraná. Tem certas atividades que devem ser públicas. Elas não podem se transformar no chupa-cabra da economia. A eletricidade é uma delas. Se você privatiza, o grupo que domina a privatização vai cobrar sempre o preço mais alto. Isso vai prejudicar as empresas e as pessoas que devem ter eletricidade barata para melhorar a sua condição de vida. Eu fui prefeito de Curitiba. Eu empeitei as concessionárias do transporte. Com o apoio do Geraldo Ataliba e de alguns advogados, eu detonei aqueles contratos. E eu criei a frota pública. Na minha administração, a tarifa de Curitiba foi a mais barata do Brasil. E os ônibus públicos não tinham aquela história de depreciação, de remuneração do capital, porque o capital era público. Eu acho que o transporte coletivo tem que ser público. Agora, por que eles fazem isso com Curitiba? Não é só a corrupção e a compra do prefeito. É porque é o maior eleitorado do Paraná. Quantidade de pessoas. Então, eles tentam conseguir a simpatia. Nós temos que fazer isso definitivamente. A Copel tem que ser pública, porque senão ela estará roubando, como está hoje, a população do Paraná para engordar fundos de pensão dos Estados Unidos, professores, policiais, bombeiros. E eu insisto com você. Estou nessa linha. Pedágio público, se houver, baratinho, só para manutenção da saúde, dos reboques, da corta de mato, mas nem concessionária nesse meio. Estou perfeitamente de acordo com a tua posição. Obrigado. Solange Ferreira Bueno, para a pergunta para. Vou fazer a pergunta para o Johnny. Johnny, nós tivemos aí um governo que cuidou do paranaense quando nós estivemos no pior momento da nossa vida, que foi essa pandemia. E eu gostaria de saber o que você tem de proposta para os músicos, para os dançarinos, para os atores de teatro, para toda a classe artística, que foi a classe que mais passou fome, que mais passou necessidade e que teve também suicídios. Eu faço essa pergunta porque eu, sendo professora de música, eu sei o quanto as pessoas vinham chorar comigo porque não tinham o que fazer e não tinham o que comer. 5 segundos. Perfeito, Solange. Não foram só os músicos, não. Ah? Todos nós. Mas a minha pergunta é específica para a arte. Sim. Agora eu respondo. Se você pegar, por exemplo, essa engorda que está tendo na praia em Matinhos, durante a pandemia eu estava em Matinhos. Estava andando com meu filho na areia em Matinhos, tomando sol com uma criança de 6 anos. E fui obrigado a sair da areia por policiais, por ordem do governo, por ordem do município. Isso eu estou falando não tem 30 anos, não. Isso eu estou falando são 2 anos apenas. Eu acho que a população esqueceu o que esse governo, esse desgoverno, fez com nós, família de bem. Agora, vamos pegar mais diretamente na sua pergunta, Solange. O governo estadual recebeu alguns milhões do governo federal para atender toda essa classe artística. Não utilizaram nem 15. O governador gosta de falar de número, então vamos falar de número.
15% desse valor. E o restante foi obrigado a ser devolvido para o governo federal por falta única e exclusivamente de gestão. Por falta única e exclusivamente de saber escutar, saber ouvir quem entende. 30. Quem está à frente da classe artística no estado do Paraná. Então, isso é uma coisa absurda. Eu tenho muitos amigos que passaram por essa situação que você comentou, Solange, inclusive de familiares que acabaram com sua própria vida. Réplica? Vendo toda essa atrocidade feita pelo nosso governador, é que hoje eu estou candidata ao governo do estado do Paraná. Eu preciso defender o artista, eu preciso defender o músico. Orquestra no Paraná está se acabando, os corais no Paraná estão se acabando. E não só a questão dos artistas, mas e o policial que também está sendo desrespeitado, não está tendo seu salário subsidiado ou aumentado dentro da inflação. Dentro da inflação, o professor também está sendo desrespeitado porque está há 6 anos para mais sem a reposição salarial. Então, dentro das escolas também se faz arte. Tá tudo errado. Povo paranaense, a gente está vivendo um desgoverno onde nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Eu saí da minha sala de aula para estar hoje aqui, debatendo com esses amigos, que eu vou chamar de amigos porque estamos na mesma condição, todos aqui candidatos. Sou, sim, conservadora e sou, sim, responsável para não deixar a injustiça que foi feita nessa pandemia acontecer no nosso estado. Nem o artista pode ser desrespeitado, nem o professor pode ser desrespeitado. Todas as pessoas têm o seu valor e todas as profissões são essenciais. Falaram para mim, para você também, provavelmente, Viviane, falaram que a sua profissão não era essencial porque deixaram você em casa dando aula em vídeo. A criança pequena não suporta isso. Quantas crianças que choraram na minha mão, eu estando na minha casa, dando aula online, para que essas crianças fizessem aula e elas foram também desrespeitadas. Réplica? Vamos lá, Solange. Eu não sou inimigo de ninguém, mas amigo também não sou, não. Você aqui, você aconselha com as pessoas aí. E aí eu vou falar para você está indo pelo lado errado. Até agora você estava com uma postura boa, uma postura de direito e tudo. Agora há pouco você falou que você aconselha com o rei do PT aqui. Não, então você tem que começar a prestar atenção no que você está falando aí, porque você está perdendo... Eu quero meu direito de resposta. Você está perdendo a linha, pelo amor de Deus. Vamos ao assunto. Então vamos lá. Nós temos, sim, que está tomando conta dos nossos artistas. Agora, nós não podemos contratar uma bailarina que hoje está com seus 60 e poucos anos, e a vida útil, como jogador de futebol, tem uma vida útil. Não vai ficar na ponta do pé ganhando 25 mil reais no Teatro Guaíra. Aí esse tipo de coisa não dá. O nosso governo vai trabalhar fortemente na cultura do Paraná com contrato de gestão. Não tem mais essa história de artistinha ficar achando que manda em tudo, ficar fumando maconha em corredor de teatro, e ainda os diretores lá terem que engolir esse pessoal. Esse tipo de coisa na nossa gestão não acontecerá mais. Ok. Só uma observação. Sob hipótese alguma, serão admitidos comentários caluniosos, vexatórios, constrangedores ou palavras de baixo calão por parte dos candidatos, sejam esses dirigidos direto ou indiretamente aos outros candidatos. Os promotores do evento ou ao público em geral, tal conduta poderá ser punida com perda de tempo de resposta. Mas eu falei que era o representante do PT. É isso? Vamos fazer o próximo sorteio. Eu tenho o meu direito de... Não. Vamos lá, nós estamos com o tempo correndo. Johnny, pergunta. Bom, primeiro de fazer um parênteses aqui, que é a pergunta ainda do nosso governador, do ex-governador Ratinho, que para mim já é ex. Você vai fazer pergunta ainda não foi feita. Eu quero fazer uma pergunta para o Samek.
Bom, o Samek... vou fazer uma pergunta para o Samek, porque daí qualquer um pode responder. Não. Porque o debate... Não? Não, o regulamento... Então vamos fazer para o... O Gomide já foi feito? Não, vou fazer. Conheço não bem o Samek. respondeu ainda. Por isso. Então vamos fazer pro... Para quem? Eu não respondi ainda. Não respondeu? Não. Então lá. Vamos fazer Só perguntei. Para quem você vai perguntar? Pro Gomide. Gomide. Pro Gomide. Tá bom. Eu falei do Samek porque no debate anterior o Samek respondeu para todo mundo. Ok, certo. Ah? Só tem tipo de pergunta. Então já estou contando o tempo? Já, 15 segundos. Vamos falar de televisão, Gomide. O assunto tá em pauta aí. Algumas pessoas falando que nós temos que ter uma televisão só em casa, não duas. Tá? Vamos supor que a pessoa tem uma amante. Tem uma família e tem um amante. E aí, o que ele vai fazer com essa televisão? Ele coloca embaixo do braço e leva para casa da amante para assistir o jogo do Brasil? Ou ele compra uma televisão para amante? E se essa amante tiver um outro caso? Essa pessoa vai levar uma outra televisão para casa dessa amante e ela poderá ficar com 2 TVs ou não? Qual que é a questão da televisão tão importante, tão discutida essa semana? Por que uma pessoa de bem, uma família que ganha o seu sustento, o seu dinheiro, não pode ter 2 televisores na sua casa? Por favor, Ricardo. Eu não entendi a pergunta. Me desculpe, Johnny. Eu espero que você explique na réplica, mas eu quero aqui aproveitar a tua pergunta e fazer uma saudação ao meu amigo Samek, que foi um importante dirigente da Itaipu Binacional, hoje é candidato a vice do Roberto Requião, mas é um querido amigo. Eu aprendo muito com o Samek, acho que ele fez uma gestão altamente exitosa na Itaipu Binacional, junto com o companheiro de partido Nelton Friedrich, e nós vamos fazer um programa que foi feito na Itaipu para todo o Paraná, que é o programa Cultivando Água Boa, que é o programa que recupera as nascentes dos rios, tem uma importância ambiental absolutamente fantástica e vai nos ajudar a combater também a crise hídrica. Há um problema onde a maioria das nossas cidades hoje está com um problema grave do ponto de vista da água. Isso causa um problema para a qualidade de vida das famílias, para a saúde das famílias, mas também para as nossas produções. Então, fica aqui o meu registro com relação ao Samek. Quero aproveitar também para falar do pedágio. Nós ficamos aqui 24 anos escravizados com essas tarifas escorchantes do pedágio. Colocaram a melhoria dentro da tarifa. Ao longo do tempo, essas pedageiras muito sedutoras acabaram que reajustavam as tarifas e iam eliminando do contrato as suas melhorias. E o paranaense pagou caro e não teve a melhoria. Agora, na renovação do contrato, ao invés de fazer a licitação no tempo adequado, quase que trouxeram para cá uma proposta que iria aumentar o número de praças de pedágio, iria aumentar o preço da tarifa. 30 segundos. E, fruto da reação do Estado, varreram para debaixo do tapete a discussão para fazer depois da eleição. Eu não vou deixar, vou pautar a questão do pedágio em todos os debates, em todos os locais, porque nós podemos fazer a conservação e a manutenção das nossas rodovias, da mesma maneira que se faz em Santa Catarina ou em São Paulo, e fazer um pedágio que custe não mais do que R$5. Esse é o compromisso que eu faço com as nossas famílias e com o nosso setor produtivo. Isso, Gomide. Inclusive, deve ser bem conhecido mesmo, porque no debate da Band, algumas respostas ele te encaminhou no teu celular. E agora há pouco mesmo, você acabou de falar que é do PT, você acabou de falar que o seu partido é o PT. Então, esse tipo de coisa, eu só estou aqui, é um lugar indigesto, né? É um lugar que faz mal para a gente. Mas a gente tem que vir aqui para defender a família de bem paranaense. A gente tem que vir aqui para mostrar o teatro que está acontecendo. Os acordos que são feitos. Tem uma pessoa que fica dando resposta para todo mundo. Coitado dessa mosca, né? Falou do tempo inteiro o que ele colocou no celular dela a vez passada. Isso é um absurdo. Uma pessoa mandando na mente de todas. É essa estrutura que nós queremos no Paraná. Se você quiser falar de algo técnico, vai no Instituto de Engenharia do Paraná. Eles têm projetos fantásticos para o Paraná daqui a 20 anos. O que nós estamos discutindo aqui é valores, são princípios. Quem vai fazer a gestão, quem vai servir a família paranaense. Nós não podemos deixar esse pessoal ocupar o poder novamente. É isso que nós estamos discutindo aqui. Não é brincadeira. Vocês estão vendo o que eles estão fazendo com os católicos na Nicarágua. Estão metendo fogo em igreja.
E esses vagabundos começaram a fazer em Curitiba isso. E esses caras representam isso. E nós temos que combater. Você, irmão católico, acorde. Antes que seja tarde. Não vamos deixar isso acontecer no Paraná. Próxima pergunta. Eu tenho a réplica, não? Tem a tréplica. Desculpe. Desculpe. Não, tá tudo certo aí, Marcos José. Então, eu queria aproveitar esse espaço para conversar com todos que nos escutam aqui no norte do Paraná, Londrina e região, sobre um dado, sobre um setor extremamente importante para a nossa economia e para a vida de todas as famílias paranaenses, que é a questão da agricultura. De novo, parafraseando o nosso amigo, não o Samek, mas o outro, a prática é o critério da verdade. E ao me posicionar para a agricultura, eu quero chamar a atenção para aquilo que já foi feito. Eu, junto com o deputado Valdo Rebelo, ele foi o relator do Código Florestal, e conseguimos compatibilizar toda a discussão da nossa produção rural com o meio ambiente, o que diziam que era dicotômico e impossível de que se fizesse. O texto do Código Florestal foi aprovado quase que unanimemente na Câmara dos Deputados e a gente tinha percorrido todo o Paraná antes da votação para discutir em audiências públicas com a nossa sociedade civil organizada, com o setor produtivo e depois voltou para as homenagens que aquele texto teve em todas as nossas cooperativas, as nossas federações, nas feiras agropecuárias e também pelo movimento ambiental. Nós vamos fazer isso, valorizar o homem do campo, valorizar a produção agrícola. Eu que sou nascido numa cidade pequena, eminentemente agrícola, sei da vida dura da lida do campo e nós vamos colocar o governo do estado em sintonia e em parceria com tudo aquilo que é bom, que é de bom, feito por esse povo laborioso e esse estado pujante, que é o estado do Paraná. Vamos apoiar, claro, a pequena produção, a produção de orgânicos, fazer chegar na mesa do nosso povo um alimento de qualidade, na merenda escolar das nossas crianças, nas escolas, o produto advindo da pequena produção rural. Quero dizer a você que nos escuta, que o governo não será ausente. O governo vai trabalhar, arregaçar as mangas, usar a inteligência das nossas universidades estaduais e apoiar a produção paranaense. Roberto Requião faz a sua pergunta. Quem é que não respondeu ainda? Quem não respondeu ainda? A Vivi e o Adriano. Vivi, vai para você a pergunta. Eu já fui governador. Eu sei como se calcula uma tarifa de água e de energia elétrica. O Paraná está sendo roubado com o preço das tarifas. As pessoas, no fim do mês, não sabem se põem comida na mesa ou se pagam a conta de água e de energia elétrica. É um roubo explícito. A Copel está tendo lucros fantásticos que são distribuídos para os sócios minoritários. O governo deu poder aos sócios minoritários, tirando o poder do povo do Paraná. Eu, assumindo o governo do Paraná, ponho na rua todos os diretores e presidentes da Copel e da Sanepar e ponho essas empresas novamente a serviço do povo do Paraná. Quando governador, eu congelei a tarifa que era a mais barata do Brasil. Construí 3 usinas hidrelétricas e hoje vejo que tudo isso mudou. Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, é dizer aqui que tem 2 mulheres presentes nessa mesa e que presenciaram um show de misoginia e de machismo e que nós temos que aguentar esse ser intragável que estar aqui. Nesse sentido, para responder a pergunta do Requião, o projeto do governo do Ratinho é um projeto alinhado ao governo do Bolsonaro. A Copel Telecom, Requião, gerou um lucro de 410 milhões em 2019. Foi privatizada em 2020. Isso significa que a produção de riqueza nessa empresa, que é essencial para a classe trabalhadora paranaense, que é patrimônio da classe trabalhadora paranaense, está indo para o bolso dos grandes empresários e dos patrões, enquanto o serviço perde na qualidade. Então, nós somos contrários a esses processos de privatização. Achamos que serviço essencial de comunicação, de saúde, de água, de esgoto, precisam ser serviços garantidos pelo Estado de forma pública. É inaceitável que empresas públicas de alto rendimento, como a Copel, como a Sanepar, estejam nas mãos de de grandes capitalistas, ao invés de estar na mão e de benefício do povo trabalhador paranaense. Respondendo a Solange, prefiro um filho morto em acidente do que um filho gay. Só não te estupro porque você
você não merece. Esse é o presidente que você defende, esse é o presidente que nós vamos derrotar nas urnas e nas ruas. Réplica. É por aí mesmo. Nós temos que acabar com essa história de pedágio de uma vez por todas. É uma patifaria. O Tribunal de Contas da União disse que ele era 5 vezes mais caro do que devia ser. Mas vejam bem, até o Ratinho diz hoje que foi um crime contra o Estado. Mas ele é o governador, ele era secretário do governo anterior. O DR admitiu os aumentos em cima de obras que não foram construídas, mas o DR é o DR do Ratinho. A agência reguladora admitiu e o próprio governador ficou quieto. Hoje ele tira fotografia em trechos feitos pelo pedágio depois do acordo de leniência feito com o Ministério Público Federal. O que nós estamos vendo, na verdade, é uma parceria do liberalismo econômico selvagem contra o Paraná. O Ratinho não é governador dos paranaenses, ele é governador do grande capital. Agora eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Eu quero ser governador do Estado, tenho experiência, tenho uma equipe competente, posso consertar isso. Mas eu preciso de um presidente da República que jogue comigo. Estou precisando do Lula. Ah, o Lula não tem defeitos? Eu tenho defeito. A Solange tem defeito, todos temos defeito. E o Johnny mostrou que tem defeito à beça quando falou agora. Mas os nossos erros nós temos que chamar de experiência. E o Lula hoje é a única possibilidade que nós temos de romper definitivamente com esse liberalismo selvagem que escraviza as pessoas, tira direitos, rouba aposentadoria, bagunça as empresas nacionais e favorece as estrangeiras. Eu vou quebrar o sigilo desses 17 bilhões de renúncia fiscal do Ratinho para multinacionais e grandes empresas. E vou acabar com isso. 17 bilhões quando não tem dinheiro para aumentar o salário de uma servente de uma escola. Aumentar não, corrigir 8 anos de defasagem salarial. Minha gente, nós temos que reconstruir o Paraná e reconstruir o Brasil. E eu me comprometo aqui também num esforço especial de clínicas psicológicas, clínicas que cuidem de pessoas que não entendem bem qual é o limite da razoabilidade num debate público. Réplica. Candidata Vivi. É você. Candidata Vivi. Réplica. É a tréplica da Vivi. Então, acho que o caminho é esse, né? Do negócio. Perdão. O caminho é esse, né? Existe um patrimônio construído pelas mãos dos trabalhadores paranaenses, que são empresas públicas que precisam ser valorizadas, que são serviços que precisam estar na mão do Estado com garantia, com qualidade desses serviços, e que a nossa proposta só é possível manter esses serviços, saúde, educação, saneamento, telecomunicações, na mão dos trabalhadores, gerando acesso e serviço para os trabalhadores, na medida em que a gente rompa com a lógica privatista que está colocada no estado do Paraná e no Brasil. É inadmissível que empresas altamente lucrativas como as nossas, de patrimônio dos paranaenses, estejam sendo vendidas para a mão de grandes corporações e de grandes capitalistas. Então, nesse sentido, nós defendemos os serviços públicos, os serviços essenciais e estratégicos para o povo paranaense e para o povo brasileiro. Ok. Adriano, o senhor pode escolher para quem fazer a pergunta. Qualquer um. Sim. Bom, eu vou fazer para o Johnny Correia. Johnny, é o seguinte, esse ano aqui, em outubro, acho que vence a concessão da imprensa da Rede Globo, né? Nós vimos aí, aqui no Paraná, nós temos um monopólio gigantesco aí, relacionado ao filhote do Bolsonaro, que é o Ratinho Júnior, né? Que é só um Bolsonaro de terno e gravata. Então, também vimos agora, nesses últimos dias, o aumento do valor que o Bolsonaro deu para a imprensa, para a Rede Globo, agora em campanha eleitoral, né? Porque a gente sabe muito bem o que ele está planejando com isso. Qual que é o seu plano aqui para a imprensa aqui do Paraná e nacional também? Primeiro, eu preciso fazer uma coisa. Eu erro muito. Se você pegar uma pessoa que tem a idade que eu tenho, que já errou como eu errei, difícil achar, porque eu errei demais. Acertar tem milhões.
E eu sei reconhecer meus erros. Você não estava recebendo a mensagem do SAMEC. Você, eu acho que foi a pessoa que eu não vi recebendo. Se eu não estou enganado, você não recebeu, né? Não conheço o SAMEC. Ah, então tá. Eu tenho certeza. Então você me desculpe, né? Lógico, a Solange também não, estava do meu lado lá. Mas eu peço desculpa aqui, que eu acho que foi o único que não recebeu naquele debate as instruções do que poderia ter feito. Eu sou da área de comunicação social, né? Já tive alguns programas de TV, né? Eram programas próprios, mas na Rede Record. E eu sei do custo, do trabalho que tem para manter todo esse staff aqui. Né? 5 segundos. O que o governo precisa fazer é ajudar a empresa a comunicar a verdade. Depois eu completo aqui, tá, Dani? Não, desculpe, o senhor está respondendo. Desculpe. Pode continuar. São mais? São 2 minutos. Tá. Desculpe, foi Não, tranquilo. Então, o que o governo tem que entender é que ele não pode priorizar 2, 3 empresas para ficar falando bem dele. E é isso que acontece. Eu tenho percorrido o estado todo. Tem lugar que eles não deixam entrar. Tá? Tem rádio aqui que um vagabundo do prefeito ligou na rádio, estava a caminho da rádio, já tinha feito o cardzinho e tudo. O vagabundo do prefeito ligou, tá? E pediu para os caras não receberem, que eles tinham recebido mensagem do governo para não deixar eu entrar na rádio. Esse tipo de coisa, Adriano, é inadmissível numa democracia que nós pensamos que vivemos. Adriano, réplica. Bom, a questão da imprensa é uma situação bem grave mesmo, né? É um cartel, é um monopólio que, inclusive nas eleições, estão agindo aí de forma grotesca, né? Muito pouco tempo de campanha e eles monopolizam aí o tempo dos candidatos e etc, né? Nós, por exemplo, do Partido da Causa Operária, não temos nenhum minuto de televisão, que é um absurdo, né? Democracia para quem? E aonde? Né? Então não existe isso. Outro ponto importante também é a questão que a gente tem que colocar a respeito da imprensa, é que a imprensa ela deve ser uma coisa do Estado e o Estado deve repassar essa grana para o pessoal. Então, nós somos totalmente contra essa concessão total que a Rede Globo tem, né? Sobre o país, inclusive, né? Um monopólio, uma manipulação total aí, sobre o valor dessa grana, né? Muita grana. Essa grana deveria ser dividida para mais pessoas, mais rádios, mais imprensa, para que todos possam falar, possa ser uma coisa mais democrática, né? Nesse momento agora, a coisa vai de mal a pior. Aqui no Paraná não é diferente, né? Então, outro ponto importante que a gente também queria falar é a liberdade de expressão, né? Hoje em dia está tendo uma cassação e uma caça às bruxas, né? Vindo justamente, principalmente do STF, do Supremo Tribunal Federal, em relação às falas, o que é falado, isso, dito e aquilo outro, né? Muita gente sendo presa, muita gente sendo caçada pelo ministro, principalmente Alexandre de Moraes, nosso partido é um deles, né? Que teve nossa imprensa toda censurada. 30 segundos. Por esse ministro aí, por conta de algumas falas que a gente fez em relação ao Supremo, né? Nós somos pelo fim do STF, defendemos isso desde quando o partido é partido, então nós temos que manter aí a liberdade de expressão e a democracia da imprensa em todo o país. Perfeito, Adriano. Só aproveitar aqui, quando eu cheguei aqui no debate, eu vi o senhor, né? Eu falei, olha, tá escrito errado. Bati o olho lá de fora. Democracia cristã. Deixa eu aproveitar aqui para você que está em casa e virar aqui, ó. Isso aqui pro nosso candidato Gomes, para ele não errar o nome do partido dele de novo. Ele não é do PT. E o candidato dele não é o Lula. O candidato dele é o Ciro Gomes. Esse tipo de coisa a gente tem que deixar bem claro aqui. Porque, na verdade, é uma coisa só. Funciona de uma maneira só. Nós estamos falando de comunicação. Esses caras detêm a comunicação dessa maneira. Então, e aí eu me obrigo a ter que vir aqui defender você, cidadão de bem. Porque se eu não venho fazer isso, quem é que vem? Aí fico falando asneira, fico falando bobagem, fico com um negócio no ouvido que eu achei que estava ficando surdo, não era? Era o ponto do SAMEC falando o que tem que falar, o que não tem que falar. Esse tipo de coisa é nojento. Esse tipo de coisa é deprimente. E nós não podemos pensar em colocar algo assim no governo do nosso Estado. É repugnante. Sim. Temos que manter os valores da família de bem no Estado do Paraná. Ok, terminou o terceiro bloco. No próximo bloco teremos os comentários finais. E pode entrar. Agora...
Rádio Brasil Sul, debate dos candidatos a governador do Paraná. Programa Bom Dia Doutor. Oferecimento Cisclin Ambulatório Geral, Avenida Bandeirantes 403. Mais de 20 especialidades no ambulatório próprio, consultas e exames. Ambulatório Geral Popular. Atendemos a população em geral e todos os planos assistenciais e funerais. Agende sua consulta. 43 3329 4383. Posto Petro 5. Lá você abastece com combustível de alta qualidade e preços competitivos. Loja de conveniência com vários produtos em promoção. Aproveite! Cerveja Itaipava Puro Malte lata 350 ml, somente R$ 2,49. Beba com moderação. Posto Petro 5, na Rua Marfim 40, Jardim Leonor. Telefone 3327-7812. As queimadas são um risco para o meio ambiente. Quando o fogo acontece embaixo de redes elétricas ou das linhas de transmissão, ele pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica a milhares de pessoas e ainda causar acidentes. Destine o lixo de maneira correta, não solte balões e nunca jogue bituca de cigarros pela janela. Evite queimadas. A atitude de cada um importa para a segurança de todos. Copel, pura energia. Programa Bom Dia Doutor. Oferecimento Instituto do Pulmão Norte do Paraná. Atendimento das doenças respiratórias em geral. Cirurgia torácica. Endoscopia respiratória. Espirometria. Prova de função pulmonar. Fisioterapia respiratória. Reabilitação nutricional pulmonar. Atendemos a população em geral e planos assistenciais e funerais. Agende sua consulta. Ligue 43 3329 4383 e o WhatsApp 43 99135 4383. Avenida Bandeirantes 403, Londrina. Rádio Brasil Sul, debate dos candidatos a governador do Paraná. Reiniciando esse debate maravilhoso, muitas ideias, muitas opiniões. É um presente da Rádio Brasil Sul para você que está ouvindo o programa do rádio, ouvindo e escolhendo seus candidatos. Agora, nesse último bloco, serão os comentários finais de cada candidato e na sequência contrária do que foi a apresentação. Começaremos então, o senhor tem todos têm 4 minutos, pode utilizar, claro, até o tempo máximo. Começaremos com o senhor Adriano. Bom, gostaria de agradecer a Brasil Sul pelo convite. Gostaria de falar também que o nosso partido é um partido da causa operária, né? Nós temos um programa revolucionário e comunista para todos os trabalhadores, né? Nós gostaríamos de chamar a população trabalhadora a se unir junto com a gente numa luta real e concreta, né? Contra a carestia, contra o desemprego, contra a fome, contra a destruição que vem passando não só o estado do Paraná, mas todo o país pós-golpe de Estado, né? A gente também tem aí, nós vamos apoiar, nosso partido vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, né? Nós achamos que esse aí é um contraponto contra esse golpe de Estado que está aí, né? Então, por isso a gente vai apoiar essa candidatura. Gostaria de dizer também que se a gente quiser, como disse a companheira Vivi aqui, derrotar o Bolsonaro e toda essa corja golpista e direitista que está no poder não só do país, mas dos estados também, a gente vai precisar ir para a rua, né? Então eu convoco aqui a população a sair às ruas, fazer campanha aí em torno da campanha do Lula presidente, né? E se organizar aí para que a gente possa fazer uma luta real e concreta, né? Outra coisa que eu coloco também é que as eleições, ela é um jogo de cartas marcadas, né? Isso aqui, nós que somos da classe operária, se a gente não se organizar, não se unir, isso aqui vai continuar desse jeito e a burguesia vai continuar no poder como sempre, né? Então isso aqui é toda uma farsa organizada que a gente pode perceber aí que sempre os mesmos ganham, né? Hoje em dia ganha eleição quem tem dinheiro, né? Nós que somos trabalhadores, a dificuldade é muito grande. Então eu
a minha conclamação é que a população se una para reverter toda essa situação, né? Só a união popular, a união dos trabalhadores é que pode reverter toda essa farsa que está em torno da situação do povo, né? Como eu disse aí, nós vamos apoiar o Lula presidente, nós vamos estar nas ruas aí, nosso partido sempre esteve nas ruas, nunca deixamos de estar nas ruas, nós vamos continuar nas ruas, nas portas das fábricas, fazendo campanha em relação a esse candidato que, nós, como eu disse, é o contraponto ao golpe de Estado, né? E, por fim, aí, agradecer também os companheiros lá de Paranavaí, que estão dando todo um apoio, que estão indo nas ruas junto com a gente também. Nosso material de campanha já está pronto, nós já estamos distribuindo aí nos bairros, nas periferias. Pessoal de Curitiba que também tem engajado, né, na luta lá. Tem bastante gente também engajada lá na luta pelo Partido da Causa Operária, né? Nós vamos seguir aí a campanha nesse sentido. E... bom, é isso. Eu gostaria de falar isso daí e mandar um abraço pro pessoal de Paranavaí. Muito obrigado. Vivi Mota. Acho que primeiramente agradecer ao espaço, né, dizer que faltou garantir o direito de resposta às únicas 2 mulheres que estavam presentes aqui nesse debate, que foram agredidas verbalmente, né, por este ser pequeno que está na minha frente. Dizer que a nossa proposta é uma proposta de alternativa de poder para a classe trabalhadora, que ela nunca se resumiu somente às eleições, né? Dizer que a gente está aqui para representar um projeto de disputa de poder em que a classe trabalhadora entre em cena, né? Estamos aqui para colocar as nossas reais necessidades, não cair no engodo de setores dessa extrema-direita que está aqui fazendo debate, né, aleatório, desrespeitoso, né? Nesse sentido, né, quero dizer que nós não podemos ter medo de ir para as ruas, garantir que essas eleições aconteçam sem o golpismo desses setores, dizer que a classe trabalhadora vivencia cotidianamente os enfrentamentos para comer, para morar, para vestir, para satisfazer suas necessidades básicas, nesse país que não nos permite viver e que nos assola na miserabilidade, dizer que nós não podemos aceitar todos os anos, todas as eleições, o menos pior, a candidatura do menos pior. Não podemos aceitar só o programa que é possível. Nós construímos toda a riqueza dessa sociedade. Tudo passa pela mão da classe trabalhadora. Nós somos 99% e nós precisamos fazer política em que nós estejamos no centro das decisões. E isso perpassa a luta organizada no local de trabalho, de estudo, de moradia. E terminar dizendo que nós não podemos perder a esperança, precisamos organizar a nossa revolta e nós vamos construir isso nesse próximo ciclo. Roberto Requião. Cumprimento a Brasil Sul, ao Barbosa, que viabilizou esse nosso debate. Um troço bacana. Lamento a ausência aqui do Ratinho. Mas ele necessariamente não pode aparecer, porque há uma unanimidade de que não existe governo do Paraná na perspectiva dos interesses da população, das nossas empresas. Ele é o governador dos grandes negócios. E os grandes negócios nunca incluem o povo mais simples e os empresários paranaenses. Eu estou na linha do Papa Francisco. O capital é bom. Se ele for investido numa cidade, trazendo tecnologia que nós não conhecemos, produzindo coisas necessárias à nossa vida e respeitando o trabalho, respeitando a dignidade do trabalho, que o trabalhador possa ter acesso à educação, ao processo civilizatório, à saúde e a uma vida decente com dignidade. Mas o capital não pode comandar o mundo. Aliás, é a própria Bíblia que diz isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, Vivi, é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo e ao dinheiro. A dignidade do povo trabalhador é essencial. E nós estamos vendo hoje que no governo do Ratinho, nós estamos perdendo a Copel, criminosamente entregue a sócios estrangeiros minoritários, que criminosamente têm o mesmo poder que o Estado por uma medida do nosso governador. Eu quero restabelecer a alegria nas salas de aula.
A alegria significa a dignidade salarial dos professores e as inovações que nós fizemos. Computadores em salas de aula, internet, formação continuada de professores. Porque além do respeito aos professores, o essencial é melhorar a qualidade de ensino na ponta dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos do povo simples do Paraná. Nós organizamos 44 hospitais na regionalização da saúde do Paraná. Falei aqui de obras incríveis que fizemos em Londrina, que nunca mais teve obra alguma dos governos que me sucederam. Nós criamos clínicas da mulher e da criança para acabar com a mortalidade materna e infantil. Isso tudo acabou, não houve mais um concurso e, evidentemente, querem privatizar a saúde. Será uma saúde excelente para os ricos e ausência total de atendimento aos pobres. A nossa polícia não pode ser uma polícia repressiva, uma polícia agressiva. Ela tem que ser uma polícia preventiva e não pode ser dominada por deputados picaretas ou pelas pessoas mais ricas dos municípios. Ela tem que estar umbilicalmente ligada à população. Por isso, o Projeto Povo, com a ligação dos bairros, onde o policial conhecia a população e era conhecido por ela. A patrulha rural, a patrulha escolar e as modificações necessárias de respeito. Por exemplo, eu permiti a entrada aberta das mulheres nas polícias e no quartel de bombeiros. Eu viabilizei o fim daquela história de limite de altura, porque um bombeiro ou uma mulher um pouco menor tem muito mais agilidade no trabalho contra incêndio do que um policial enorme, hercúleo, que tem dificuldade de se movimentar. Nós temos que restaurar definitivamente a dignidade do Paraná. E fica aqui um compromisso meu. Ponho na rua todo o pessoal da Copel e da Sanepar que está pondo a empresa a serviço do capital internacional e responsabilizo criminalmente o que eles estão fazendo. E acabo com os sigilos da isenção fiscal do Ratinho. Abro tudo isso e liquido a isenção fiscal desnecessária, porque 17 bilhões é muito dinheiro para o Estado abrir mão. Ricardo Gomide. Obrigado, Marco José, a oportunidade de falar de propostas, de apresentar a nossa visão para o Estado. Eu fiquei por 2 anos viajando o Paraná, discutindo e debatendo com a nossa sociedade civil organizada, movimentos sociais, as nossas universidades, o nosso setor produtivo, para compor um plano de governo que chamamos de Projeto Paraná, já registrado, que consubstancia a maneira como a gente compreende o Paraná e aquilo que vamos fazer quando governador do estado do Paraná. Esse projeto, ele passa por alguns pontos que eu falei aqui. Evidentemente que não dá tempo de falar de tudo, mas eu gostaria de falar rapidamente sobre a questão da saúde e fazer uma homenagem aos nossos profissionais de saúde que de forma heróica combateram o vírus, nossos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, quero parabenizá-los, técnicos também, parteiras agora pelo piso nacional, médicos, precisamos de mais médicos no Paraná, a nossa população vem sofrendo com a falta de médicos e nós vamos fazer um projeto muito importante, que é o projeto Mais Médicos Paraná, trabalhar com as nossas faculdades de medicina, na atração de mais médicos para poder atender a população, porque quando falta médico, quem sofre mesmo é a nossa população carente, que é quem mais precisa, o rico acaba se virando e nós precisamos ofertar a saúde de maneira descentralizada. Entra governo, sai governo, fala-se na descentralização, mas não se faz a descentralização. E cada vez que o nosso cidadão precisa de atendimento, o colocam numa ambulância para que ele vá para Curitiba, para grandes distâncias, para poder ser atendido. Quando ele precisa de um exame ou de uma cirurgia, ele vai esperar em casa, volta depois com a situação muito mais grave, o que é um crime do ponto de vista da saúde da nossa sociedade e também do ponto de vista do SUS, que vai ter que pagar muito mais caro por uma intervenção com a complicação da situação de saúde. Então, nós vamos trabalhar toda essa questão. De forma prioritária, a educação. Eu sou filho de educadores, estou no Partido da Educação, no partido do Brizola, do CIEPS, do Darcy Ribeiro, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do partido que fez a gestão que o Ciro Gomes fez pelo Ceará, um estado que não é
dentre os primeiros, sob o ponto de vista da condição econômica, mas que colocou o Estado como líder no IDEB, que é o Índice de Qualidade de Educação no Brasil. Aliás, o município de Sobral, também gerido pela família Gomes, fica em primeiro do IDEB das cidades. O segundo foi daqui de Foz do Iguaçu, do Paulo McDonald, do PDT na época. Gustavo Frutti fez uma bela gestão também sob esse ponto de vista. Nós vamos investir e apoiar as nossas universidades estaduais. Temos aqui essa joia do Paraná, que é a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Estadual de Maringá, aqui do lado. Nós vamos fazer a recomposição profissional. Eu vou rediscutir no primeiro dia de governo a Lei Geral das Universidades, para que a gente possa ouvir a comunidade, refazer essa Lei Geral da Universidade, porque ela fere a autonomia universitária. Nós vamos tornar cada vez mais a nossa universidade da sociedade. A universidade não é das corporações, e as corporações sabem disso e clamam para que o governo auxilie. A universidade é da nossa sociedade. E nós temos que aproveitar a inteligência das nossas universidades estaduais, ser parceiro dela. Fundamentalmente, eu tenho quanto tempo ainda? 30 segundos. Fundamentalmente, eu quero deixar para todos os que nos escutam o compromisso de recuperar a dívida histórica que o governo do Estado tem para com a região norte, particularmente com a cidade de Londrina. Nós vamos fazer os investimentos aqui necessários. Eu, pé vermelho que sou, assumo esse compromisso. E o pedágio não custará mais do que R$5 a preços de hoje, para que não assalte-se as nossas famílias e a produção paranaense. Muito obrigado a você, um abraço ao Barbosa. Provavelmente traremos o Ciro Gomes aqui no dia 8 e vamos em frente. Solange Bueno. Eu vou usar esses 4 minutos para fazer o meu direito de resposta. Sou Solange Ferreira Bueno, nasci em Maringá, morei a vida toda em Cascavel, moro há 10 anos em Curitiba, sou de direita conservadora e não admito um homem falar como você falou comigo e com ela. Mesmo ela sendo de esquerda, o respeito tem que imperar. Respeito. Mesmo sendo de direita, eu exijo respeito. Eu não admito um homem falando como você falou. Agora, e sou feminina, não sou feminista. Porém, eu vou te defender mesmo você sendo de esquerda. Porque se um dia um homem levantar a mão para você, eu entro na frente. Sabe por quê? Porque eu não admito ninguém desrespeitar ninguém. Quando você tem uma força que é maior do outro, você tem que falar mais baixo do que o outro. Isso, para mim, é respeito. Eu sou defensora do Bolsonaro. Não admito também essa questão de colocar que o presidente do Bolsonaro é homofóbico. A gente precisa aprender a respeitar. Se eu tive que respeitar o Lula, porque ele foi presidente, mesmo sendo ladrão, eu tive que respeitar, eu quero que o povo também aprenda a respeitar o Bolsonaro. Também precisa ser respeitado. E não vou aceitar, Johnny, você falar alto como você falou comigo, porque eu sou de direita, sim, mas não preciso ser feminista para eu exigir respeito. O que eu vou fazer pelo Paraná? Respeito. Vai ter que ter respeito do povo da direita com o povo da esquerda, vai ter que ter respeito do povo da esquerda com o povo da direita. O respeito vai imperar no Paraná quando eu for governadora desse estado. Eu sou professora há 40 anos e eu sempre ensinei os meus alunos o que é respeito. Golpe foi dado pelo Temer. Você não pode acusar o Bolsonaro sem ter provas de que foi ele o golpista. Fim das polícias? Não pode. Isso não pode. Nós precisamos de segurança. Eu, Solange Ferreira Bueno, PMN, Solange 33, eu vou abrir a caixa preta. Não só do pedágio, Requião. Eu quero saber o que aconteceu lá em 1998, 99, eu quero saber todo o processo, eu quero saber todos os documentos que foram feitos para desobrigar as concessionárias a duplicar as pistas. Eu vou abrir a caixa preta da saúde, porque foi mandado muito dinheiro para esse estado e morreu muita gente nesse estado. Agora eu estou falando alto porque eu estou indignada. E fiquei indignada porque eu fui desrespeitada. Eu não admito isso. Eu vou ajudar o agro, eu vou ajudar a pequena indústria, a pequena empresa, eu vou ajudar o trabalhador, o dono de restaurante, que quebraram 40%,
quebrou nesses 2 anos de pandemia. 40% dos restaurantes Curitiba e Paraná quebraram. Então, gente, estou aqui para, assim que eu for homologada e ganhar essa campanha, ganhar esse pleito, eu vou abrir concurso público para o PSS, para as polícias públicas, para os policiais, para os médicos. Eu quero o consórcio público para a saúde. Eu não quero mais ver gente há 2 anos na fila esperando para fazer uma cirurgia. 5 segundos. E eu tenho quem vai me ajudar, médicos competentes que vão me ajudar a acabar com essas filas de 2 anos para fazer uma cirurgia e acabar com a saúde das pessoas e chamarem as pessoas depois que morreram. Obrigado, candidato. Obrigada pela oportunidade de estar aqui na rádio de vocês. Muito obrigada por abrir as portas e a gente mostrar o nosso plano de governo. O senhor tem 4 minutos. Tranquilo. O primeiro, eu só quero deixar bem claro que eu tenho uma visão de vida a respeito do caráter da pessoa. Ela pode ser uma criança, depois um adolescente, mau caráter. Ela pode ser um adulto, mau caráter. Ela pode ser um idoso e continuar sendo mau caráter. Como ela pode ser uma mulher também e mau caráter. Não é porque é mulher, não é porque é idoso, não é porque é um adolescentezinho que a gente tem que ficar alisando, passando a mão na cabeça, não. É mau caráter, é mau caráter. E a família paranaense de bem não merece o convívio com essas pessoas. A nossa colega aqui, que se diz de direita, que é do partido de esquerda, né, já está demonstrando a casinha para o lado que está indo. É um absurdo. A lavagem cerebral que esse pessoal de esquerda faz realmente é impressionante. Nós ficamos alienados quase 30 anos no nosso país, esses caras mandando, desmandando o que você tinha que fazer. 3, 4 famílias aqui no nosso estado, achando que detém o conhecimento e o poder para ditar o que é melhor para a sua casa, para a sua família. Esse ciclo acaba agora. Você em casa pode ter certeza que o único que pode derrotar o Ratinho nessas eleições se chama Jônio Correia. Eu represento os anseios da direita, da família paranaense. Eu não estou aqui para ficar fazendo amizade com ninguém. O meu compromisso é único, claro e direto com a família de bem paranaense. Não quero saber se alguém fica dodóizinho, se eu falo mais firme, se eu falo mais alto. Mas para você entender que vai ter alguém para defender você à altura. Eu não vou deixar que faça o que fizeram conosco durante esses últimos 30 anos. Um enganando o outro. Tem acordo gigante por trás que vocês não conseguiram entender ainda. O teatro está armado. Nós que somos o público, nós temos que dar o fim nesse picadeiro. Você é o palhaço. Chega! Por favor. Chega! Por favor. Chega! Você é o verdadeiro palhaço. Os CACs serão muito bem representados. O nosso irmão aqui, caminhoneiro, a polícia militar, a polícia civil, vão ter alguém para batalhar firmemente ao seu lado. O descaso com os professores. Tem professor que acha certo passar vídeo de ex-presidiário dentro da sala de aula, como fizeram essa semana no nosso estado, aliciando crianças, adolescentes. Isso é coisa de vagabundo, de marginal. E eu estarei à frente do estado defendendo a família de bem paranaense contra todos eles que estão aqui. Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de cara feia, de conversa. Vocês podem ter certeza que terão alguém de pulso firme e macho sim, à frente do estado do Paraná, para colocar ordem na casa. Não vai ter mais todes dentro do colégio, não vai ter mais amigues, não vai ter mais essa porcaria de identidade de gênero, que a criança com 4, 5 anos, a professora começa a colocar na cabeça dele que tem que escolher o que vai ser. Esse tipo de coisa não existe mais no estado do Paraná. Eu sigo um caminho direcionado por Deus e convido você a fazer parte desse caminho, que nós chegaremos juntos, muito além da nossa vitória, a vitória da família de bem paranaense. Muito obrigado. Bom, terminamos agora
lamentável. Terminamos agora. Colocar duas mulheres na mesa para presenciar esse show de horrores. Terminamos agora o nosso debate. Só gostaria de informar as duas candidatas que vocês... Família! Já acabou o debate, por favor, candidato. Foi questionado, nós temos assessoria jurídica durante o debate e eles avaliaram que não houve ataque direto. Como não? Certo? Como não? Então Quem foi é colocado esse advogado? e depois... Eu sendo de direita, conservadora... Depois vocês podem conversar com a assessoria jurídica. Defensora de Bolsonaro... Terminamos. Meu partido é o único que defende Bolsonaro aqui no Paraná e eu não tenho direito de resposta com o ataque dele me chamando de mau A caráter. senhora pode conversar com o nosso advogado. Terminamos o nosso debate e estamos aí. Eu e o Greg faremos uma avaliação do final. Gente, obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Valeu, gente. Eu tenho compromisso. A Rádio Brasil Sul apresentou Debate dos Candidatos a Governador do Paraná. 11h53. Aniversário Mufato. Tem carnes selecionadas e tem cortes para churrasco. Tem toda a loja em até 6 vezes sem juros em todos os cartões. Coxa com sobrecoxa 7,27 o quilo. Bisteca 28,97 o quilo. Coxão mole 28,97 o quilo. Farinha Renata 1 quilo. Clube Fato 3,98. Creme de leite Piracanjuba. Clube Fato 2,99. Sabão Brilhante 2,2 kg no Clube Fato 21,98. Tem promoção de selinhos pra você. Aniversário Mufato. Vem, tudo tem. Informe Tio. Essencial no combate à Covid-19, a máscara proporciona uma proteção de até 98% quando usada por todos. No transporte coletivo, o uso de máscara é obrigatório, pois é uma medida de segurança para você e para os outros clientes. Lembre-se, antes de embarcar no ônibus, higienize suas mãos e use máscara. Informou Tio. Está a fim de provar uma comida caipira, carnes assadas no forno a lenha e ouvir o melhor sertanejo? É na Toca do Cateto, que além do restaurante oferece serviços de buffet para festas, eventos, casamentos e aniversários e outros. Toca do Cateto, Rua Ângelo Mioto 732, no Remtal. O telefone 3336-1524. ZYJ 310, emissora de ondas médias, Rádio Brasil Sul, AM 1290 kHz. Eu preciso te encontrar, com você quero.